A evolução na qualidade e expectativa de vida da população idosa contribuiu com as transformações percebidas no comportamento dos avós, que deixaram de figurar apenas como referências de afeto e assumiram características mais ativas, como cumprir com os seus netos uma agenda de atividades diárias, não é? Ir para a academia, levar os netos na escola, enfim. Isso além de muitas vezes acumularem o papel de provedores e também educadores. E eu estou conversando com o psicólogo e consultor Dalton Rotem, que está aqui nos dando várias orientações a respeito desta nova função dos avós. E eu queria que me dissesse um pouquinho sobre aquela situação que é muito comum. Os avós já educam os netos de uma forma. E aí tem o conflito da forma de educar dos pais. Como é que a gente faz uma mediação? Veja, no caso onde as crianças fiquem com os avós, Sim, assim por um tempo muito longo, o ideal seria que o ritmo fosse dado pelos avós. pelos avós. Pelos avós. Certo. Na verdade, o que eles precisam fazer? Precisam combinar isso. Perfeito. Certo? Então precisaria conversar, ver quais são as diferenças de opiniões, porque não é fácil, né? Oh, com não certeza. É fácil. As crianças hoje, elas têm muito mais liberdade do que as crianças da geração anterior. Certo. Então, aquele ritmo que os nossos pais tiveram, a forma de nos educar. Então, por exemplo, se eu nunca disse para o meu pai, não é justo. Certo? Verdade. O meu filho Constantemente, né? Pega e interroga, não é justo. Se eu dissesse para meu pai que não era justo, ele mandava ficar quieto e já estava Acabou. decidido. Eu acho que nós ganhamos com isso, quer dizer, você tem um diálogo e muitas vezes a gente até descobre que não é justo realmente, Sim. tá certo? Que muitas vezes é a conveniência nossa, né? E não aquilo que seria o correto. Então, o que os pais têm que ter neste caso é a compreensão, certo? Da situação onde os avós estão desempenhando um papel de pais. Perfeito. Agora, doutor, assim, com esse novo papel dos avós, que estão tão envolvidos e que muitas vezes, assim, são responsáveis pela educação mesmo, não rola um certo ciúme, assim, entre os pais, os avós, tá certo? Aí fala assim, gosta mais de mim, não sei o quê. Não tem uma história dessa também? Sem contar que existe 2 avós e 2 avós, hein? Olha, eu diria para você que rola e rola muito. Olha lá. Rola e rola muito, é verdade. Porque, veja, a gente tem aquela, digamos assim, imagem de que todos nós, vamos dizer, as crianças, elas adoram suas mães. Por que elas adoram suas mães? Porque a mãe é aquela que lhe dá a proteção desde o início, lhe supre as suas necessidades, tá certo? Então, não é algo automático que vem impresso em cada um de nós. É algo que é desenvolvido com a relação. Perfeito. Agora, no momento onde você tem alguém cumprindo esse papel, no caso os avós, e em muitos outros casos, por exemplo, babás. É verdade. Tá certo? Com quem que a criança vai desenvolver esse vínculo? Com esta pessoa que estiver fazendo este papel. Né? Mas mas pera um pouquinho, mas o direito é meu. Não. É verdade, é um papel. Tem razão, viu, doutor? O que você tá fazendo? Eu tô olhando aqui, ó. Eu não tô vendo nada impresso aqui nele, não. Você tá abrindo a boquinha dele? Ué, o doutor falou que não vem impresso a história da mãe. Eu tô olhando aqui, eu não tô vendo nada impresso nele, não. Não, com certeza. Ele pegou afeto por você pelo convívio que vocês têm. Você tá entendendo? Com esse convívio bom. E é isso que o doutor está falando. E essa etiqueta que ele tem aqui atrás? Essa etiqueta? Feito por Fernandos Fantoches. É isso mesmo. Também o Fernando deu esta origem para o nosso Marcinho, você entendeu? E a origem é isso que a gente está falando, a origem de como vem essa questão do afeto, não é? Do acompanhamento. E também eu quero lhe perguntar, e aqueles filhos que, na verdade, repassam todas as obrigações para os pais, que aí são os avós das crianças. Porque tem filho que tem, né, os seus próprios filhos e fala assim, pai, mãe, ó, não tenho como cuidar, olha pra mim. Aí tem 1, 2, 3 e tudo quem vai cuidar é a avó. Como é que uma avó
pode ter um limite sadio entre exercer a sua função de ser avó e não deixar com que os filhos, que são os pais das crianças, fiquem assim, digamos, numa situação totalmente cômoda de não ter responsabilidade, lavar, passar, cozinhar, fica tudo para a avó. Qual é esse limite sadio desta relação? Você sabe que você tocou num assunto que eu acho assim que é um problema de geração. Se você for verificar, a nossa geração, nós fomos muito obedientes aos nossos pais. Com certeza. E agora somos obedientes aos nossos filhos. É muito interessante. Essa é ótima. Olha, veja, nós estamos... parece que essa geração não tem vontade própria. É só obedecer. Então, obedecemos lá e agora estamos cumprindo as obrigações dos nossos filhos. Sabe, eu acho que isso tem um pouco, como que em psicologia, mas na década de 60, uma grande bobagem que se falou, que valeu por algum tempo e que ainda está na mente das pessoas. Qual? Que as pessoas não podem ser frustradas. Ah, isso é verdade. Sabe? Que as pessoas não podem ser frustradas. Esse foi um dos grandes desastres. Com certeza. Um grande desastre. Então, sabe, o meu filho tem que ter tudo. Então, a gente vem de uma geração que, de certa forma, foi reprimida, certo? Que não é correto, não é isso, né? E passamos por uma situação que não podemos frustrar os nossos filhos. Os traumas. Você vai traumatizar a criança, né? Com coisas que são normas, são regras, né? Então, o que pode haver de pior, eu acho que para um pai, para uma mãe, é ter um filho dependente. Nossa, tem toda a razão. Então, nós precisamos educar os nossos filhos para a independência. Perfeito. Então, como avô, né, antes como pai, o que eu preciso ajudar o meu filho a fazer? A que ele assuma suas responsabilidades. Perfeito. Principalmente que ele assuma as suas responsabilidades por suas escolhas. Entende? Porque ao assumir a responsabilidade por suas escolhas, ele vai, com certeza, aprimorar as suas escolhas e viver melhor. Nossa, foi perfeito, doutor, porque é uma realidade. E me dê alguns exemplos de como uma avó pode repassar para o pai da criança ou para a mãe da criança algumas coisas para que eles comecem a exercer essa função e ela não fique sobrecarregada ou o avô. Olha, o primeiro, eu acho que cada um de nós precisa examinar o tempo disponível. Perfeito. Certo? Então é assim, olha, qual é o tempo que eu tenho para me dedicar a essa situação? Por exemplo, nós tivemos uma funcionária na empresa que engravidou, não estava programado, ela ainda não era casada, daí no fim decidiu casar, montou lá e nasceu a criança, certo? E aí o que fazer com a criança? Então, a avó materna, ela mora na Bahia, tá? A mãe da mãe. A avó paterna mora próxima. Então ela pediu para que a avó cuidasse. Sim. Ela falou, 2 meses. 2 meses? 2 meses. Pronto. Claro, 2 meses. Claro. Até você se arrumar, se ajeitar. Na verdade, ela deu exatamente o tempo dela voltar ao trabalho, dela cumprir aquele espaço de tempo referente à licença maternidade, e dela disse, agora você se vira. É assim, claro, disse de uma forma mais delicada, não tão incisiva da maneira como eu coloquei. Mas disse que ela não poderia cuidar. Então, o que ela fez? Ela é uma má avó? Muito pelo contrário. Exato. Ela agiu com muita maturidade. Perfeito, O que decidiu essa funcionária? Infelizmente para nós, ela decidiu parar de trabalhar por um certo período. E sabe o que eu disse para ela? Parabéns, você fez uma excelente escolha. Com certeza. Porque, sabe, hoje nós vivemos um mito lamentável. É o que diz o seguinte, ó. A mulher que não trabalha fora não é feliz. Tem Isso uma cobrança, né? De que eu tenho que estar mito. fora, eu tenho que trabalhar para eu ser uma pessoa útil, realizada, bem-sucedida. E tem tantas formas, meu Deus, de a gente ser feliz. E o exercer a maternidade realmente é muito importante. E a pessoa tem que analisar muito bem, por isso que a gente fala, se preparar para a maternidade não é simplesmente gerar o filho, não. É saber que vai ter que dar esse momento de doação. Pode falar. Doutor Dalton, Olá. assim, mas tem razões diferentes pelas quais os pais deixam os filhos ficarem com o neto? Assim, muda muito? Por exemplo, às vezes o senhor falou aí de que o pai, a mãe não tinha tempo, né, para cuidar do filho.
Mas tem uns pais também que viajam pro exterior para poder fazer dinheiro lá no Japão, por exemplo, né? Tem uns pais que tem algum outro problema, tem um filho com mais problema, não sei. Tem várias razões, assim, pelo qual os pais deixam os filhos com os netos? Ah, não tem a menor dúvida. Você sabe que eu acho que no século XXI, nós perdemos assim uma qualidade de uma resposta àquelas perguntas fundamentais da vida. Quem é o homem e para que ele serve? Sabe? Eu acho que nós perdemos o rumo. Então, hoje, todos nós estamos servindo à economia. Nós não estamos servindo ao humano. Sim. Nós estamos servindo simplesmente a interesses econômicos que não tem nada a ver com o ser humano. Algo que me ocorreu quando estávamos falando a respeito. Né? Ok, tem gente que tem o anseio de trabalhar. Se nós pensássemos realmente, né, na felicidade da mulher, a mulher que se tornou mãe. Então, eu conheço muitas pessoas, e a minha esposa é uma delas, certo? E ela poderia te dizer assim, de todo o coração, a felicidade que é para a vida dela educar o nosso filho da maneira como ela educa. E eu digo para você, as pessoas percebem e elogiam, e ela se sente muito feliz. Recompensada, não é porque se doou. Não é um trabalho fácil. Eu digo Sabe que é mais o que ela difícil. diz? Ela usa uma expressão. É fazer uma faculdade. É verdade. É a faculdade da vida. É Exige verdade. Evolução. Então, essa dedicação já é um trabalho razoável. Com certeza. Agora, nós poderíamos ter, por exemplo, empregos de meio período, não é verdade? Nossa, seria tão bom, não é? Lembra das nossas professoras do primário? Puxa, é verdade. Normalmente eram mães... O quê? Trabalhar meio período? Eu só ia escolher trabalhar no período que eu não tinha que trabalhar. Não, mas é bom demais a gente poder exercer uma profissão e ao mesmo tempo estar ao lado das pessoas então, eu acho que a gente ama. Podemos dividir em duas turmas. Sim. Uma são aquelas que podem optar. Tá? Então, é aquela pessoa que opta para deixar o filho ir trabalhar, não por razão de necessidade. E há aquelas pessoas que necessitam, não tem jeito. Não tem jeito. Então, ela precisa se virar de um jeito ou de outro. Então, nós temos aí muitas situações. São mulheres que acabam abandonadas. O índice de separações é elevado. Normalmente a carga recai muito mais para a mulher. Nós temos muitas mulheres chefes de família. Então, nós estamos falando também, isso também tem que ser considerado como uma dificuldade muito grande. Nós fazemos um trabalho aqui na comunidade Mário Cardim e tem uma participante lá que agora a filha dela completou mais ou menos, começou a andar, acho que mais ou menos um ano e pouquinho. E ela estava então aflita por arranjar um emprego. Ela precisava arranjar um emprego. E passaram 3 semanas ela arranjou um emprego, porque a filha então, ela arranjou um lugar na creche, que foi muito legal, ela ficou muito feliz. E ela arranjou um emprego. Você adivinha qual é o emprego que ela arranjou? Babá. Vocês estão vendo? Olha! Babá. Exatamente. E aí a qualidade, né? A qualidade da convivência. Porque, veja... mas é muito irônico mesmo. A qualidade, né? Por exemplo, você pega a questão também da idade. Os avós não têm idade para uma carga de trabalho muito intensa. Sim. Certo? Então, já é um acompanhamento, já é uma qualidade muito diferente. Claro. Certo? Que a idade realmente pesa. Pesa, sem dúvida. Veja, não vai executar as brincadeiras. Agora vamos pensar do ponto de vista da natureza. Quando é que ela deu o período fértil? Tá certo? Tudo tem uma lógica, não é? Tem realmente uma perfeição. A gente tem que dar mão à palmatória. Diga. Infelizmente, acabou o tempo. Mas sempre assim, no sempre melhor assim, na hora da que a conversa tá muito boa. Vamos tentar estender o programa para 6 horas. Com certeza. Né? Mas você gostou? Quer assistir de novo a entrevista para você pegar essas dicas que o doutor estava aqui nos dando sobre como a gente pode se posicionar diante dos filhos a respeito dos nossos netos? Veja novamente o programa. Esse e outros também, os anteriores. É muito fácil, não é? Como é que a gente faz? Você entra no site paulinas.org.br. Isso. Exatamente. Ou então você procura a gente no Facebook. Aham. Ou no YouTube. Olha
Olha, ótimo! E lá você vai ver este e os outros programas e vai assistir novamente essa entrevista, porque com certeza vai sempre ajudar a agregar valores aí na sua família. Doutor, eu só tenho a lhe agradecer, mas eu vou querer que volte para dar continuidade a esse nosso bate-papo e também falarmos mais ainda sobre essa questão da nossa adaptação enquanto avós diante dessa sociedade que mudou tão rapidamente. Muito obrigada pela sua entrevista. Eu que agradeço, foi um grande prazer. Prazer foi nosso. E olha, agora a gente vai rapidinho pro intervalo. Eu vou ali falar com os meninos pra gente reavaliar tudo isso que a gente aprendeu sobre como ser avós no tempo moderno, não é verdade? E sabendo ter esse limite aí para que a gente possa exercer o nosso papel da melhor forma. Eu vou rapidinho pro intervalo e voltamos já já com mais dicas para vocês. Até já!